Meus irmãos, olha que poderoso isso aqui, eu já vou comentar. Estava no meu quarto e me deparei com essa cena na sala. Eita glória! Meus irmãos, estão me marcando demais aqui nesse vídeo. E vamos lembrar que se trata de uma criança ali, né? Falando ali, pregando ali pra... E meus irmãos, quando eu vejo isso, sinceramente aqui, eu já vou falar, mas quando eu vejo isso aqui, meu coração aquece, porque eu lembro das vezes que eu pregava sozinho, dentro do meu quarto, pro meu espelho, pra minha cama. Eu entrava no quarto, fechava a porta e sabe, pregava ali sozinho. E, meu Deus do céu, passa um filme na minha cabeça, né? Ai, Jesus. Bom, falando sobre isso aqui, bom, eu quero te falar uma coisa. Antes de eu pregar aos ouvidos, eu prego aos olhos. E analisando esse vídeo aqui, eu quero te levar a uma seguinte reflexão. Qual é o tipo de exemplo que você tem sido na sua casa? Qual é o exemplo que você tem sido para aqueles que te cercam e estão na tua volta? Porque se ele tá fazendo isso, é porque ele tem alguns exemplos na volta dele. Ninguém faz isso por acaso. Ninguém faz isso sem antes ver. Ninguém faz isso sem antes ouvir, porque ele tá falando ali sobre a cruz, como por exemplo, ele sabia, e ele sabe ali, pelo que eu entendi, que foi através da cruz, da morte de cruz, é que Jesus nos concedeu a salvação. Através da morte salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi onde ele ligou a ponte que outrora estava destruída. E aonde que ele sabe isso? Da onde que ele sabe? Se não, por exemplo, por exemplos que o cerca. Se não, por exemplo, por ouvir a palavra de Deus. E a palavra ouvir ali, não é somente ouvir, mas é acuou, é ouvir e praticar. Então, logo, eu entendo aqui que pessoas que o cercam são pessoas que pregam o evangelho, que vivem o evangelho, certo? E a criança vai procurar se espelhar, até porque a criança, a gente fala que é uma espécie de uma esponja, né? Ela suga tudo aquilo que está à volta dela. E uma coisa que eu não posso deixar de ressaltar aqui é que Provérbios, Salomão, um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra, ele vai dizer o seguinte: ensina a criança no caminho e que se deve andar. E o segredo aqui dessa frase está no caminho. Porque se eu falo ensina a criança o caminho, dá a subentender que eu posso estar aqui e falar, ó, o caminho é aquele lá, caminha lá por ele. Só que isso não funciona por muito tempo, irmão. Porque essa criança um dia vai crescer e uma vez crescendo, ela vai perceber que você não está no caminho. Só que você está falando que o caminho é bom, só que você não está. Como pode? E o exemplo arrasta, meu irmão. A fala até convence, mas o que arrasta é o exemplo. Isso não vai funcionar por muito tempo. É por isso que você precisa estar no caminho. E ele é muito sábio quando escreve isso. Ensina a criança no caminho. Ou seja, esteja no caminho também. Porque antes de você pregar aos ouvidos da criança ou de qualquer um, você prega aos olhos, porque a fala convence, mas o exemplo arrasta. Meus irmãos, para vocês que chegaram até o final, eu quero te falar um negócio. Eu sei que tem muita gente aí com dificuldade de discernir o que é a sua voz, o que é a voz de Deus, o que é os seus pensamentos, o que é quando é Deus falando com você. E uma maneira de você conseguir discernir tudo isso, ficar mais sensível à voz de Deus, é o jejum bíblico. O jejum bíblico te torna uma pessoa mais sensível ao Espírito Santo de Deus. E também é uma forma de você buscar a Deus. Só que eu sei que tem muita gente aí com dificuldades em saber praticar o jejum bíblico. Foi pensando nisso que eu elaborei um material incrível. Jejum, como jejuar da maneira correta. Eu te falo o que é o jejum, para que serve o jejum, por quais motivos jejuar, como inicia o jejum, como finaliza o jejum não é barganha com Deus. Falo tudo sobre o jejum. Entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, segue o passo a passo e a gente se vê lá porque eu quero te ajudar com isso. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia e mais jejum.